Olha só, Banco do Brasil para muita gente é a melhor empresa da bolsa. Que esse seguidor comentando, BBAS aportando com frequência é Banco do Brasil, o restante são anões. E muita gente dizendo que quanto mais cair, vai seguir comprando cada vez mais. No meu caso do Rodrigo aqui, rapaz que caia e eu compro mais e mais. E eles estão falando isso porque desde o começo do ano para cá foram mais de 18% de queda. Por outro lado, tem gente dizendo que nada salva o banco nesse momento, que a bandeira amarela ficou pior, ficou laranja. E aí com essa queda e com todas as narrativas diferentes, será que o Banco do Brasil é oportunidade ou é cilada para 2025? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boa, vamos lá, e já não é de hoje que o Banco do Brasil vem sendo falado como uma das melhores ações da Bolsa do Brasil. Não à toa, várias vezes nesse ano mesmo, ela foi campeã de recomendações pelas casas de análise. E isso não acontece à toa. Vamos analisar aqui algumas razões que tornam o Banco do Brasil uma boa empresa aos olhos de muitos investidores. Primeira coisa, o lucro do banco vem crescendo consistentemente nos últimos 10 anos, se a gente for observar, saindo lá da casa dos 8 bilhões de reais em 2016 para os mais de 33 bilhões no ano fechado 2023 que a gente está olhando aqui. E aí no longo prazo a cotação acaba acompanhando um pouco mais esse lucro. E isso acabou acontecendo também nesses 10 anos, foram 243% de alta. E aí ponto número 2, os dividendos também cresceram com esse lucro, que faz um pouco de sentido. O que a gente viu foi esse dividendo sair da casa de 30 centavos ali em 2016 para os atuais R$ 2,60 como vem sendo hoje. Isso aqui equivale a uma multiplicação por 7 vezes. Imagina agora que você lá tem seu trabalho, tem tua empresa, teu prolabore, seja lá o que for, teu rendimento mensal. E aí você multiplica o quanto você ganha no mês por 7 vezes agora. Quanto é que tua vida ia melhorar com isso? O que é que ia mudar para sua vida? Foi isso que aconteceu aqui na renda passiva do Banco do Brasil. Terceiro ponto, a gente está falando de uma empresa centenária, uma das mais tradicionais do Brasil, fundada há mais de 2 séculos, lá em 1808. E o último prejuízo que o banco teve foi no ano de 96. Essa estabilidade aqui traz segurança para muitos investidores, que inclusive puxa o quarto ponto que a gente vai falar, que são grandes investidores colocando boa parte do seu patrimônio no banco, como é o caso do próprio Luiz Bassi, que completou ali 51 anos seguidos como acionista do Banco do Brasil. As primeiras compras dele aconteceram lá em 1970, quando o banco valia seus 70 centavos por ação. Quinto ponto aqui, o payout do banco aumentou ainda mais recentemente. Para quem não lembra, o payout é a parcela do lucro líquido de uma companhia que ela transforma em pagamento de dividendos para os acionistas. Quanto maior for o seu payout, maior é a prioridade que a empresa tem em pagar dividendos. E aí, em 2024, o banco alterou a sua própria política de distribuição, passando para 45% esse payout. E vem, inclusive, nos últimos anos, de uma curva de ascensão nesse indicador aqui, como a gente consegue ver. Isso tudo faz com que muita gente confie muito na empresa e tenha a ideia de que quanto mais ela cair, vai ser melhor. Como é o caso do Mário aqui. Eu quero que BBAS caia, assim poderei comprar mais. Só que tem algumas coisas que pouca gente fala também. Como, por exemplo, que no longo prazo, a valorização das ações junto com os dividendos do Banco do Brasil perderam até mesmo para o CDI. Mas então, já considera nesse gráfico aqui também. Enquanto isso, nesse mesmo período, várias outras empresas, até mesmo do mesmo setor, tiveram performance muito melhor. Como é o caso do próprio Banco Itaú, que nesse gráfico a gente consegue ver a diferença. Teve uma rentabilidade 10 vezes maior do que a do Banco do Brasil. Ou o próprio investimento em Bolsa Americana, que no período recente valorizou 4 vezes mais do que o Banco do Brasil. Ora, então deve ter alguma coisa aqui que só a narrativa não comprova. Beleza, agora onde é que eu quero chegar com tudo isso? Será que o Banco do Brasil não está no melhor momento? Toda essa narrativa de por que investir, será que é uma cilada? A gente vai ver isso entendendo o contexto atual que a empresa está, falando de números e o porquê que pode ser uma cilada. E para começar a fazer isso, eu vou pegar uma carteira real de um inscrito real aqui, que participou de uma consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor. Esse cara, que tinha mais de 3 milhões e 700 mil investidos, contava ali com mais de 55% desse patrimônio investido nas ações do Banco do Brasil, o que dá mais de 2 milhões de reais. Ah, Felipe, mas qual é o problema disso? Ele está investindo numa grande empresa. Ora, aí eu jogo a pergunta de volta. Por que concentrar tanto? Esse cara aqui está correndo 2 riscos desnecessários. O primeiro, o próprio risco da concentração. Afinal de contas, a gente está falando do mercado de renda variável, de empresas, principalmente no Brasil, que podem sim se desvalorizar de maneira muito forte e colocar esse patrimônio aqui muito para baixo. E que inclusive já aconteceu no passado. Imagina aqui no período de 2007, por exemplo, o Banco do Brasil chegou a cair seus 59%, ou seja, esses 2 milhões investidos
Iria cair ali para os seus 800 mil reais, 1 milhão e 200 de desvalorização. Por que passar por um risco como esse? O segundo risco que esse investidor corre é o risco da oportunidade. Quão mais eficiente essa carteira dele poderia ser em termos de rentabilidade e de menor risco, caso ele investisse de maneira mais eficiente. A gente acabou de ver a Bolsa Americana e o próprio Itaú rendendo mais no longo prazo do que o Banco do Brasil. E aí aqui o problema fica ainda pior. Quando a gente perguntou para esse investidor por que ele comprava Banco do Brasil, ele falou porque todo mundo está comprando, porque é uma boa empresa. O grande ponto é que ele viu as narrativas da internet, viu os grandes investidores colocando dinheiro ali e tomou a decisão dele baseado somente nisso. Isso é muito mais comum do que você imagina. Investidores que não têm clareza da estratégia por trás, que faz com que eles comprem ou vendam um ativo. Por isso que se você se identificou com essa história aqui e acabou indo na onda de comprar ou de vender algum ativo e você não tem certeza se na tua carteira você deveria estar comprando mais, se você deveria vender, deveria esperar um pouco mais, aí eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita, assim como fez esse investidor aqui. E que comentou com o nosso time que sentiu a diferença absurda, mesmo já investindo no mercado há um bom tempo. Para você participar de uma consultoria gratuita como essa, faz a leitura do QR Code que eu já deixei aqui na tela para você ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, a gente viu uma narrativa do porquê que o Banco do Brasil pode ser muito bom, vamos falar do porquê que ele pode ser muito ruim. E para que você entenda, eu vou te elencar 4 pontos aqui que estão baseados no último resultado trimestral do banco. O primeiro deles é o lucro líquido, que aumentou 8% ali, e você pode olhar para isso e pensar, poxa Felipe, mas o lucro cresceu, como é que isso pode ser ruim? Pois é, mas esse lucro ele veio abaixo do esperado, por isso que muita gente comentou que os resultados foram pouco inspiradores, considerando esse lucro líquido meio de lado. Já outras pessoas falaram da piora da qualidade do lucro. Ou seja, acendeu um sinal amarelo ali para o banco. Segundo ponto é a carteira de crédito do banco, que considerando todas as carteiras, teve um crescimento de 13% ali no último trimestre, com destaque principalmente para a carteira de pessoa jurídica e do agronegócio, com 13% de crescimento cada. E aí pode ser que você esteja perguntando, Poxa, Felipe, mas o banco não ganha dinheiro emprestando dinheiro para pessoas jurídicas e para o agronegócio, principalmente o Banco do Brasil? Como é que a carteira de crédito cresceu e isso pode ser ruim? Pois então, quanto mais atrelado ao mercado de agronegócio o Banco do Brasil tá, como ele tá agora, mais notícias como essas aqui afetam o resultado do banco. A crise do agronegócio pesa no resultado do Banco do Brasil. Mais especificamente, o próprio banco elencou 3 fatores que podem atrapalhar os resultados: custos de produção, preço de commodities e ocorrência de eventos climáticos. E boa parte disso vem acontecendo por causa da queda dos preços das commodities que estão atreladas ao agronegócio, o que faz com que as empresas tenham suas margens apertadas e, consequentemente, tenham um resultado pior. Outro ponto que a gente viu, as fortes chuvas entre agosto e setembro desse ano, que acabaram culminando em estocagem de produção dos grãos que eles vendem. Por isso que muitos deles acabaram atrasando o pagamento de empréstimo que eles tinham antes disso tudo acontecer. E é justamente aqui que entra o quarto e talvez principal ponto que pode atrapalhar o Banco do Brasil nesse ano de 2025. A inadimplência. Nesse terceiro trimestre, o Banco do Brasil colou com a média de inadimplência do mercado superando os 3,3%, sendo que a média dos outros players está em 3,2% nesse momento. Uma alta tão relevante assim na inadimplência no banco não acontecia desde março de 2020. Com o setor de agro sofrendo, como a gente veio falando ali, com margens apertadas, boa parte desse crédito que eles tinham devendo para o Banco do Brasil não foram pagos, pelo menos ainda, e a inadimplência acabou aumentando. O que faz com que a famosa reserva de PDD, provisão para devedores duvidosos, tenha aumentado cerca de 34% para o banco, chegando na casa dos 4 bilhões de reais. Ou seja, toda vez que o banco tem suas receitas ali, ele tira esses 4,2 bilhões de reais, que não é pouco dinheiro, só para cobrir eventuais devedores e não causar um buraco ainda maior no balanço do banco. Agora, pensa que o lucro foi de 9,5 bilhões e a provisão foi de 4,2. Quão melhor poderia ser o lucro, o dividendo, caso isso tudo não estivesse acontecendo? E aí, por último, ali, só para fechar, um problema que muita gente fala do Banco do Brasil é que o banco é uma empresa estatal, de capital misto, para ser mais preciso. Naturalmente, isso traz o risco de intervenção governamental para muita gente. Isso é uma definição que faz com que você tome a decisão de não investir. E é justamente por isso tudo que muita gente fala que os resultados vão seguir pressionados no Banco do Brasil para o próximo ano. E aí fica a pergunta, será que vale a pena investir no banco agora para 2025 ou não? E não tem absolutamente como responder isso aqui sem uma estratégia clara para se basear. Afinal de contas, tudo que a gente viu aqui foi narrativas, números para lá, números para cá, a gente consegue falar o que a gente quiser com esse tipo de postura. Agora, com base em dados de uma estratégia comprovada no tempo, não tem isso de o que é que eu acho que vai acontecer, e sim o que passa ou o que não passa nos critérios. Para te mostrar tudo isso, já que a gente está falando de uma empresa que é muito mais voltada para pagamento de dividendos, eu vou usar a estratégia máquina de dividendos que a gente criou aqui no time do Clube do Valor, justamente para chegar nas 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. A gente passa uma série de filtros no mercado financeiro, como liquidez mínima de
diária de 3 milhões de reais, empresas com lucro positivo, empresas com lucros crescentes nos últimos 3 anos, empresas com bons limites de payout, empresas que não são tão voláteis assim, a gente não quer muita volatilidade, e empresas com dividendos muito altos pagos nos últimos 36 meses. E aí, por que eu prefiro investir desse jeito aqui? Por que a gente se baseia em uma estratégia como essa? A resposta é simples, porque ela deu resultado no passado. E a gente consegue ver isso com um gráfico de rentabilidade muito acima da média que a máquina de dividendos apresentou desde seu início. E aí a gente olha para o Banco do Brasil e vê que ele está com um payout controlado ali na casa dos 51% nesse momento. Então não é tão alto, também não é tão baixo. Ele está com um lucro crescente nos últimos 3 anos. E por fim, ele está com um alto dividendo médio pago nos últimos 3 anos também, o que coloca ele ali dentro das 10 mais pagadoras de dividendos da Bolsa. Então sim, o Banco do Brasil, segundo a estratégia máquina de dividendos, para quem está montando uma carteira nesse momento, faz muito sentido já na entrada do ano. Mas o principal aqui ele faz sentido não porque é um banco centenário, não porque muita gente investe nele, é porque ele passa nos critérios da estratégia até que não passe mais. Agora, se você quiser saber quais são as melhores empresas de pagamento de dividendos para você começar 2025 com o pé direito, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.